Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vou esperar mais um pouquinho, são 20 horas em ponto. Aí eu dou um tempinho, né, para as pessoas entrarem. Boa noite. Sempre é um grande prazer estar aqui. Convido todos vocês para nossas lives que acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas. Que acompanhem nossos canais também pelo Instagram. Passamos várias informações, temos uma equipe belíssima que passa muitas informações para todos nós. Sempre estamos ali antenadozinhos. Temos o nosso site, entrem em contato no nosso site. A nossa amada Quinta de Luz ainda fisicamente está no processo da construção dela, né, da arrumação, né, e aí a gente está esperando aí para ano que vem, ansiosos, para que a gente possa se encontrar assim, olhar olho no olho novamente, né, não através dessa tela, não que a tela vai sumir, tá, eu acho que essa pegada nossa aqui, liveica, como diz João Luiz, vai continuar, então fica sempre atento, de olho, porque a Quinta de Luz entrou na era da informática, né? E aí a gente vai continuar a todo vapor ainda por aqui, mas a gente está esperando verdadeiramente que a Quinta de Luz ela recomece para que a gente possa olhar no rostinho de cada um de vocês, né? Sei que muitas pessoas ainda não foram na Quinta de Luz, que fazem parte aqui do Instagram, né? Das nossas lives, e eu tenho certeza que a gente vai se conhecer logo em breve, pessoalmente, a gente fazendo as palestras assim, né? Pessoalmente, isso é muito bom. Gente, boa noite, mais uma vez. Quero aproveitar aqui o início para dizer o seguinte a vocês. A Quinta de Luz, dia 5 de setembro, fez 20 anos. E fazer 20 anos desta casa, para nós, é um grande orgulho em saber que o nosso trabalho, né, o trabalho junto com a espiritualidade, ele vai ganhando cada vez mais maturidade, né? 20 anos é uma maturidade. E para mim, enquanto trabalhadora da casa, né, uma das fundadoras da casa, sou imensamente feliz por fazer parte dessa família Quinta de Luz. Agradecer aí aos meus companheiros, né, dessa dirigência, João Luiz, Maria de Jesus, Márcio, Alex, que juntos a gente forma aí uma equipe bem sólida, e a gente não poderia fazer nada se não fossem os nossos amados trabalhadores da nossa Quinta de Luz, os nossos irmãos que nos acompanha nessa trajetória de 20 anos, trazendo aí dedicação, amor, cumplicidade, confiança de conduzir com todos nós esse lindo trabalho da Quinta de Luz. E todos vocês, né, frequentadores, pacientes, colaboradores, amigos, que vão fazendo parte dessa família linda. Então a gente só tem que festejar e agradecer esses 20 aninhos da nossa Quinta de Luz. Então é com muito orgulho que hoje venho fazer essa live e ter a oportunidade de falar aqui para vocês desses 20 anos que a nossa Quinta de Luz ela comemorou no dia 5 de setembro de 2022. Né? Então, gente, hoje
Para a gente iniciar, eu quero fazer uma oração, né? Porque a gente precisa consolidar a nossa abertura. E eu vou convidar todos vocês a fazer o Pai Nosso. Por favor, quem puder, feche os olhos, se concentrem. E que a gente possa receber esses bálsamos dentro dos nossos lares, através do nível de entendimento, de compreensão desta live. Pedimos aos nossos orientadores de luz que nos conduza, ao nosso Mestre Maior Jesus, a Deus que nos abençoe sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, gente. Hoje eu vou falar sobre depressão não é tristeza. E muita gente mistura tudo, né? A gente precisa começar a entender que depressão, ela não é tristeza. E para isso a gente precisa falar um pouquinho das nossas emoções. As emoções são uma resposta do nosso corpo a estímulos externos que envolve experiências pessoais, comportamentais e até mesmo filosóficas. E aí que vai gerando um sentimento de prazer ou de descontentamento. Então, assim, as emoções geralmente são as espontâneas e elas vão se manifestando através das reações físicas, como o choro, o sorriso, os tremores e até mesmo, né, se a gente adentrar mais, a gente fala do rostinho que fica vermelho, aquele rostinho envergonhado. Então, as emoções humanas podem ser consideradas positivas ou negativas e são extremamente naturais ou aprendidas, né, através do convívio com outras pessoas. Então, quando essas emoções geram transtornos ou prejudicam as relações, que vão prejudicar aí as relações pessoais, ok? Então, quando a gente fala aí que depressão ela não é tristeza, a gente vai ter que entender o que é depressão, né? Tristeza a gente já sabe, mas a gente precisa entender o que é depressão, porque às vezes a gente tá um pouquinho triste, aí diz assim, poxa, eu tô tão deprimida, né? Usa essa força, eu sempre digo assim, é uma força de expressão, né? Mas na realidade a depressão é algo muito mais profundo, tá? E a gente ao longo agora da live vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer para vocês, né, que segundo a Organização Mundial de Saúde, os últimos 25 anos do século passado caracteriza por elevados índices de depressão. E em 2020 foi, né, que passou, foi a segunda moléstia que mais roubou aí tempo da vida útil da população. E aí a gente pode ver porque a gente estava em plena pandemia, né? Perdendo apenas para doenças do coração, tá? Então a depressão, ela só perdeu para doenças do coração, que são as doenças taquicardia, infarto, enfim. E aí vai milhares. Então eu achei, como eu falei para vocês, quando eu venho fazer uma live eu me preparo. Então eu disse, eu vou procurar saber o que foi que a Organização Mundial da Saúde falou sobre o estado do processo depressivo, ok? Ok? Meu gatinho tá miando, estão escutando? O Oliver. Então assim, ó, conhecer as diferenças para ajudar a entender o que você está sentindo é muito importante. E saber quando procurar ajuda de algum especialista, né? Porque muitas vezes as pessoas passam por alguns processos aí e acham que apenas vir para uma casa, né, espiritual ou, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa, não.
precisa procurar um especialista, até para entender o que verdadeiramente está se passando com você, tá? Então, assim, ó, a tristeza, ela vai durar algumas horas, ou até alguns dias, a gente pode dizer assim. Ninguém fica triste para a vida toda, a não ser que seja aquela pessoa muito pessimista, tá? Mas nem todo... A gente é pessimista, mas tem gente que é muito pessimista, mas nem todo mundo fica pessimista o tempo todo. Então a tristeza, ela vai durar algumas horas ou até alguns dias. A depressão, sem o tratamento certo, pode durar meses ou até mesmo anos, que na verdade é uma pessoa considerada com depressão quando a tristeza dura mais de 2 semanas, tá? Então, tô triste já faz mais de 2 semanas. Primeiro é bom entender que tipo de tristeza tá vindo, tá? Depois é bom procurar um especialista para poder aprofundar o que é essa tristeza. E daí sim você receber aí uma orientação, né, do que é essa tristeza. Então, assim, a tristeza é um sentimento normal, tá, gente? E não afeta a sua produtividade. Então, eu tô triste, mas mesmo assim eu tô triste. Eu saio, a gente vê lá o povo borocochô vamos falar assim, numa balada, tá lá tristinho, mas tá na balada. Um depressivo, ele não vai pra balada, tá? O depressivo, ele não consegue sair de casa, não consegue sair nem mesmo da cama. Então, mesmo triste, né, nós conseguimos fazer as tarefas simples do dia a dia. Já no caso da depressão, o sentimento ruim não passa e afeta vários aspectos da vida, né? Então, a saúde, o trabalho, os relacionamentos, a família, a vida social. Então, em casos mais sérios, a gente pode dizer que as pessoas com depressão podem até pensar em suicídio. E a gente agora está nesse período do Setembro Amarelo, né, que fala muito sobre o suicídio. E é interessante que a gente possa levar em consideração uma pessoa que está num processo depressivo, porque passa muita coisa na cabeça, ok? Mas se a gente tem amor, dedicação, carinho, né, como é que se diz, entendimento, as coisas vão começando a gente acolhe essa pessoa. Então esse tipo de pensamento suicida, ele vai meio que deixando um pouco de lado. Então é interessante que a gente saiba bem como conduzir. Eu sempre digo, quando a gente tem uma pessoa depressiva em casa, é interessante que toda a família receba orientação e ajuda, porque a causa da tristeza, geralmente, é algum acontecimento específico. Já no caso da depressão, existem alguns fatores que podem aumentar o risco e desenvolver, por exemplo, a deficiência na produção de alguma substância pelo cérebro, né? Ou até mesmo herança genética, aspecto da personalidade, aí a gente pode dizer aí a baixa autoestima ou pessimismo, né? E aí é aquele pessimismo de que na minha infância tinha um desenho animado, vou entregar a minha idade agora, que existia, que era o chamado Uruca. Era um personagem da Hanna-Barbera, que ele dizia assim, ó vida, ó céus, ó azar. Então sempre tinha uma nuvem preta na cabeça dele, né? Então os pessimistas, né, eles normalmente não vê nada de positivo na sua frente. E também fatores ambientais, como exposição à violência, à negligência ou à pobreza. Pobreza, gente, eu falo na questão da miséria, não estou falando da pobreza que você é pobre, mas a pobreza na questão da miséria, tá? Que às vezes você, quando está com alguns fatores de ambiente, a depressão, ela pode se instalar também com uma facilidade, tá? Então a depressão, e a gente vai trazer um pouquinho no nível de entendimento aqui do segundo espiritismo, né? A depressão, segundo o espiritismo, se origina nos transtornos da alma, bem como todas as enfermidades, de acordo com a doutrina, ok? Ou seja, qualquer doença tem direta ligação com condições espirituais do indivíduo, uma vez que seus fluidos energéticos
são responsáveis pelas reações do organismo. Preste atenção aqui do que eu estou falando, tá? Porque às vezes não pode dizer, é tudo do espírito, é tudo espiritual. Não, estou falando de uma condição que o indivíduo tem. Então a gente pode caracterizar, né? Porque nós somos espíritos que estamos encarnados, tá certo? Então, logo a depressão e o espiritismo se relacionam pelo fato de que a doutrina espírita ser capaz de auxiliar no alívio dos sintomas, né? Quando você vai, né, esse contato mais com esse religar em Deus. Não falo só do espiritismo, eu vou falar até, às vezes, até de muitas doutrinas que auxiliam realmente pessoas que chegam em fatores depressivos, né, em algumas instituições, tá? Mas o espiritismo, ele traz uma abordagem que elucida o motivo pelo qual porque se a gente não trata da origem do problema, né, a gente não pode ficar na borda, a gente tem que ir na origem para poder tratar, né? E o espiritismo, ele dá uma aprofundada bastante nisso. No entanto, a depressão é bastante nociva e ela é silenciosa e demanda muita atenção. Então é importante que tenhamos, né, essa atenção. De acordo com os estudos com alguns estudos, mais da metade das pessoas não são diagnosticadas, até que se apresente aí alguns casos de sintomas da doença de formas mais graves, ok? Então é interessante que a gente esteja sempre atento. Eu sempre digo aqui e vou continuar batendo na mesma tecla. Gente, se descubra, vá se conhecer. Esse fator do autoconhecimento, ele é muito importante. Além disso, por ser fonte de inúmeros pensamentos inferiores, como ódio, rancor e tristeza, que vai portando aí a depressão, pode se ligar fluidicamente com energias inferiores. Isso sem falar aí em estar mais aberto as sugestões dos espíritos infelizes aí, né, que se deleitam da piora da mazela. Então, muitas vezes, não é nem algum fator espiritual, é você que está ali num fator, né, que não está bem, né, está mazelado, e que esses espíritos inferiores, eles se aproveitam, porque eles se aproveitam de sentimentos grosseiros, e a gente tem que prestar bastante atenção a isso. E caso isso ocorra, o problema pode escalonar aí rapidamente e até mesmo resultar, como eu já falei, em suicídio, tá? Então é necessário que a gente tenha um processo de autoconhecimento e de basamento pessoal muito forte. Por isso que o espiritismo se mostra fundamental aí para auxiliar o paciente a retornar o seu equilíbrio energético e vencer a doença, bem como os ataques obsessivos, né? No entanto, vale assim, a pena destacar que, em hipótese alguma, a doutrina recomenda o abandono do tratamento médico e convencional, tá bom, gente? Vocês vão ver eu repetindo isso várias vezes, porque tem muitas vezes, às vezes, que a gente chega lá na Quinta de Luz com alguns processos depressivos que começam a se tratar com os amigos espirituais e diz assim, vou deixar de tomar um antidepressivo. E eu já escutei vários amigos espirituais, né, que estão lá canalizados, que dizem assim, não deixe sua medicação, siga exatamente o que o médico está dizendo. Nós estamos tratando de um lado e você tem que fazer a tua parte aqui na fisicalidade, né? Porque é fundamental, né, ter esse complemento ao tratamento espírita para a vitória sobre a depressão. Porque existe vitória sobre a depressão, ok? Então pensa, comecem a juntar. Tristeza é uma coisa que faz parte do sentimento inerente de todos nós. E depressão é algo muito mais profundo. Vocês estão percebendo isso? Né? Vocês estão percebendo isso? Eu espero que estejam. Porque quando a gente começa a entender mais, né, a nível dessa estrutura, a gente começa a elucidar de uma forma clara
o que é verdadeiramente, o que é que a gente verdadeiramente está passando. Então, assim, ó, a depressão apresenta uma série de sintomas que podem ser observados tanto no comportamento, no físico, físico da pessoa que está, né? Podemos citar aí as mudanças de apetite, né? Não vai dizer, tô sem fome, já tô depressiva. Não é assim, tá? Mas uma mudança de apetite recorrente, consequentemente perda de peso, né? São ações distintas das que normalmente tomaria pessoas que tomam ações distintas que normalmente não tomaria, tomando o indivíduo imprescindível, né? Ora ele está bastante alegre, daqui a pouco ele se fecha de um jeito. Então é bem interessante acompanhar esses tipos de comportamento, bem como as reações nas quais não consegue se controlar. E caracterizam aí de maneira mais afetiva os episódios de crise, né? Aí eles ficam normalmente muito, as pessoas que têm depressão, normalmente ela fica muito agressiva ou fica muito chorosa. Então existe aí alguns parâmetros de sintomas que a gente tem que estar bastante atento. Então a depressão, ela pode ter, né, incontáveis causas adquiridas no mundo físico, tá? Pode se iniciar aí com traumas sofridos na infância ou na adolescência e escalar, né, para as questões mais profundas da vida adulta, né? Então, assim, a depressão ela tem vários casos, então é necessário que aprofunde mais, né? O que eu estou trazendo aqui é muito pequenininho, né? Porque a gente só tem aí 1 hora de live, né? Mas é importante que vocês comecem a entender, porque também pode acontecer por fatores fisiológicos a depressão, como a disfunção neurológica, por exemplo, né? Outro motivo para a depressão é a da perda de entes queridos em condições de subsistência e acidente, né? Que causam sequelas. Então veja como é uma vastidão, né? Onde a depressão ela pode se instalar, né, de alguns sintomas que é necessário ser bem avaliado por um especialista. Então, por fim, os fatores espirituais também contam bastante e são mais complexos, pois podem ter origem de outras reencarnações, né? E vocês sabem que eu gosto muito da Joana de Ângeles, e ela na sua obra Receitas da Paz, ela tem um trecho que ela fala sobre a depressão, né? E a depressão, ela diz assim, ó, a depressão tem sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, quando no processo da evolução, sob fatores negativos fatores negativos que existem, não se liberta em sua marcha evolutiva. Então, quando a gente sente uma culpa, que a gente não sabe nem de onde está surgindo, provavelmente existe aí alguns fatores, né, nessa marcha evolutiva nossa, dos nossos processos reencarnatórios, que a gente não está entendendo. Então, existe com a consciência culpada, que vai sofrendo os graves que ele vão dilacerando aí a alegria íntima e vai imprimindo nas células os elementos que as desconectam, né? Proporcionando aí um largo prazo, né? Um desencadeamento dessa psicose aí, por que não dizer, dessa psicose que vai dominando centenas de milhões de criaturas na atualidade. Então a gente precisa verdadeiramente começar a ficar bastante atento a isso, porque, mas Alexandra, se vier de algo kármico, né? O espírito nasce com isso, mas existem processos aqui de entendimento, uma live dessa, um livro, né? Esse livro que eu estou falando aqui, né? Receitas da Paz, da Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, né? O próprio Evangelho, ele dá algumas citações, e outros livros que vocês podem ir na nossa biblioteca, né, virtual aí, e perguntar um livro, que faz com que o ser humano ele tenha aí um eixo de entendimento,
né? E faça com que essa criatura ela possa exercitar aí os processos a nível de entendimento, né? Desse processo que às vezes nem ela mesma está entendendo. Então, assim, meus queridos amigos, se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pelas ciências, né, que se encarregam de penetrar no problema, temos que levar em conta o espírito aí imortal, gerador dos quadros aí emocionais e físicos de que necessita para crescer na direção de Deus. Porque sem Deus no coração, sem nossa fé, a gente não vai para canto algum, né? A gente vai ficando perdido, né, nos nossos processos íntimos, desencadeados aí de uma forma completamente desordenada. Então é muito importante. Então a depressão, ela vai se instalar pouco a pouco, porque as correntes psíquicas desconexas que se desencadeiam aí desarticulam vagarosamente o equilíbrio mental. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Se o ser humano na sua vida pregressa, ele hoje traz aí algo no processo depressivo, se ele tem aí um processo de entendimento, ele não vai cair nessas correntes psíquicas desconexas. Tá certo? Ele vai buscar aí um processo de equilíbrio mental, né? Para que possa romper, né? E exteriorizar aí, né? Essas amarras que vai fazendo com que nos aprisiona. Então suas raízes estão fixadas muitas vezes nesses painéis da alma rebelde ou receosa do prosseguir nos compromissos assumidos aqui neste planeta. Por isso que sempre estamos aqui no processo do aprimoramento pessoal e do autoconhecimento íntimo. Essa live e todas as lives que passam aqui é um processo de conhecimento íntimo. E se a gente vai entrando num deleite, né, de se conhecer permanentemente, a permanência, as ocorrências psicossociais, socioeconômicas, psicoafetivas que produzem aí a ansiedade, né? Certamente se repetirão, né, os distúrbios aí no comportamento do indivíduo, conduzindo a novos estados depressivos. Então, por isso que é interessante que nós entramos no autoconhecimento. As causas espirituais da depressão podem ser várias, né? E é necessário que exista aí uma condução de aprimoramento, de uma condução de entendimento, iniciando aí em consequência de transgressões cometidas nesta ou em vidas passadas que conquistarão inimigos espirituais prontos a promover um processo obsessivo. Então, se a gente não cuida da gente, a gente vai dando margem para que esses amigos, né? Vou falar de amigos porque eles são os nossos amigos que nos fazem crescer. Amigo não faz crescer, mesmo que venha de uma forma ruim, tá? Mas me entenda, da forma ruim, se eu bem compreendo, mas se eu não compreendo, eu entro nessas amarras. Então, a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo a transformar. E o uso abusivo, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção de algumas substâncias também que ocasionam a depressão tóxicas, né? Também pode abrir campo para influências negativas e para alterações neurocognitivas que dão vazão a pensamentos prejudiciais, tá? Além disso, determinadas atitudes desonestas e até mesmo criminosas podem se tornar grandes fatores de culpa e represália energética. Então, vamos prestar bastante atenção nos nossos pensamentos. Isso é resultado, óbvio, em queda no padrão nosso vibracional,
Então é interessante que a gente preste bastante atenção a isso. Os tratamentos tradicionais para a depressão se iniciam em terapias. E nessa fase é feito aí um diagnóstico, né, encaminhado para trabalho em conjunto com o psiquiatra. E o psiquiatra vai conduzir aí a parte medicamentosa. No tratamento psiquiátrico pode ser feita aí, né, essa prescrição medicamentosa capazes de promover um equilíbrio hormonal a fim de controlar as emoções desse paciente, dessa pessoa que está passando por esse distúrbio, né? Esses métodos que são mais tradicionais também incluem a mudanças no estilo de vida do paciente, né, dessa pessoa que está passando por esse processo, como a prática de atividades físicas, a adequação alimentar, por exemplo, que é muito importante, o hábito da leitura, né, o envolvimento com grupos de apoio também é importante, é o que a gente está começando a fazer aqui. Como eu falei, pequenininho, existem grupos aí que trabalham, né, com processos de depressão, então procura, tem a Quinta de Luz forneceu aí, né, um canal de ajuda para quem quisesse, então vai lá buscar, tá aí, ó, no nosso feed de notícia, tá bom? Para saber como curar a depressão através do espiritismo, é necessário ter em mente que a doutrina não trabalha sozinha, e que o tratamento tradicional é indispensável, tá? Vê, tô batendo muito nessa tecla, tá bom? No entanto, o que é que o espiritismo, ele se torna um pouco aí fundamental para a melhoria mais rápida e efetiva da doença, porque o tratamento se inicia na reforma íntima do paciente, né? Então, as pessoas que vão buscar a Quinta de Luz e vai fazer tratamento com os nossos amigos espirituais, ele precisa entender que o tratamento, ele só é conduzido com a eficácia quando ele faz esse processo de reforma íntima, que se torna capaz de deslumbrar o melhor caminho para a sua própria cura, né? Quando Jesus diz assim, cura-te a ti mesmo, ele está falando da reforma íntima. Essa libertação espiritual e a busca, né, através do atendimento fraterno nos centros espíritas, que compreendem aí a necessidade do indivíduo e o direciona para a atividade aí adequada. E nesse caso, gente, existem pessoas que necessitam de participar das palestras espíritas, receber aí um passe ou tratamento. No caso da Quinta de Luz existe tratamento, mas a gente também trabalha com a nossa parte de fluidoterapia, né, na Quinta de Luz, né, a água fluidificada. Então veja que é um conjunto de tratamentos, né, no centro espírita que vai te ajudar a fazer todo o processo aí, né, de entendimento e de reforma íntima. Outros ainda demandam aí a participação de grupos de estudo, né, que às vezes a gente faz algumas indicações, fazer o evangelho no lar, né, fazer parte de um grupo de estudo para melhor entendimento. Veja como vem a questão do nosso aprimoramento, tá? Enfim, gente, o melhor remédio é o estudo contínuo do Evangelho e da mudança da prática do comportamento, a fim de conquistar o avanço evolutivo. Porque nós só vamos conquistar o nosso avanço evolutivo a partir do momento que a gente tenha compreensão. A gente sem compreensão não, né, derrotamos não só a depressão, mas a tristeza, né, a melancolia, a ansiedade. Mas como a gente está falando hoje de depressão, né, eu queria também aqui abordar e que muita gente procura, né, muitos de nós da Quinta de Luz especificamente, né, sobre a depressão e a mediunidade. Podem ser confundidas aí, tá? Quando o médium não compreende as manifestações que capta e vai acreditar que está sofrendo de um ataque espiritual. E muitas vezes é um processo depressivo, que é necessário ser compreendida. Lembra que a mediunidade é uma lente de aumento que vem para cima do médium.
tá? Então essa lente de aumento que sai amplificando tudo, às vezes existem coisas dentro de nós que está tão escondida que a mediunidade faz com que tudo fique muito claro. E essa clareza pode nos levar a um processo depressivo. Por isso, os centros espíritas, eles precisam estar bastante preparados para lidar com essas pessoas que acreditam estar deprimidos, mas que, na verdade, às vezes, devem trabalhar no desenvolvimento da sua mediunidade, ou vice-versa, né? Ou então a mediunidade, como eu falei há pouco, ela amplifica tanto que algo dentro dela vem à tona e ela começa a passar por alguns distúrbios aí, e um deles pode ser a depressão. Então abordar o tema da depressão aqui hoje com vocês, né, através da ótica espírita, com bastante cuidado e com muita delicadeza, obviamente, eu tô tentando, né, vir, porque é um assunto bastante delicado, né, quando a gente fala desse tema, né, é obter esse esclarecimento, e esse é o intuito, provindo de pessoas que já estudam um belo trabalho dentro da doutrina, e é fundamental para que possamos ter um norte e cuidar de todos, mesmo que nossos nossos processos, né, eles venham num eixo de uma demanda muito grande. Na Quinta de Luz, quando vocês passam por uma triagem, né, quando está lá na casa, a gente sempre pede, olha, você faz acompanhamento terapêutico, seria interessante, então a gente faz a indicação, né, na realidade, né, os nossos queridos trabalhadores que fazem, né, o primeiro recebimento aí dos amigos na Quinta de Luz. Então conseguirmos aí vislumbrar, né, com essa fala que eu tô trazendo para vocês hoje, essa união dos conhecimentos em prol da melhora do paciente, né? À medida que sua conexão com o Cristo se faz mais forte. Lembra, a gente tem que estar em alguma conexão. Cristo, Jeová, Deus, seja lá o nome que vocês queiram dar, né, a esse mestre amado, né? Mas tenha fé nessa condução, porque a partir do momento que você direciona a tua fé, ela vai reafirmar que não é proposto de encontro aí, né, a abdicar aí qualquer questão que seja do tratamento médico, né, uma vez que ambos são complementares. Então eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas se Deus não desse inteligência aos nossos cientistas, né, eles não estariam fazendo aí as medicações que é propícia para que as pessoas tomem. Então, acima de tudo, abrir-se ao amor, né, e combatendo as ocorrências depressivas, vai movimentando em paz na área da afetividade com o pensamento em Deus. Ficamos presos, às vezes, por horas a vazios e aos excessos, seja ele de trabalho, a internet nos ocupa muito, né? Alguns vícios que nos conduz à angústia e sentimentos fúteis. Então, toma cuidado nesse sentimento fútil, né? Porque, às vezes, a gente, quando vai buscar muita coisa de futilidade, a gente se desconecta. Então, vamos estar atento ao nosso mental, na resignação diante do que te ocorra de desagradável que a gente muitas vezes, né, não podemos mudar, né? Então a gente não pode mudar aquilo. Então qual é a estratégia? O que eu posso trazer de algo novo para poder direcionar, né, qualquer movimento a nível de estrutura? Quando sitiado pela ideia depressiva, alarga o campo do raciocínio e combate aí o pensamento pessimista. Por favor, quando você se sentir aí no eixo depressivo, tô triste, não deixa que essa tristeza ela perdure durante muito tempo, vai entender o porquê você tá triste, né? Pelas reminiscências perniciosas muitas vezes, contornos imprevisíveis que acontecem na vida, que vai sobrepondo aí as aspirações da luta,
né? E age, começa a agir para vencer esse cansaço. Porque muitas vezes a gente está cansado sim, a gente está cansado de ver tanta coisa no meio do mundo, a gente está cansado de ver tanta... E esse período que a gente está vivenciando agora é onde a gente tem que prestar bastante atenção, porque senão a gente vai se perdendo pelo meio do caminho. Quem se habilita na ação, bem conduzida, e ela bem dirigida no raciocínio com um equilíbrio, não vai tombar nas redes, né, ruídas aí da depressão. Porque toda vez que uma ideia prejudicial interna apareça nessas telas do pensamento que vai inebriando a razão, recorre à prece. Quantos de vocês, a gente só recorre à prece, muitos, tá? Não vou dizer todos, obviamente, mas a gente só recorre à prece quando a gente está num processo ruidoso. Recorre à prece sempre, porque a prece é uma meditação. A oração é uma meditação. Quando a gente entra em conexão com esta conversa, com este diálogo, né, com a gente, com algo, né, com Deus, né, com Cristo, a gente vai começando a entrar aí numa conexão maravilhosa. Porque agradecendo a Deus a bênção do renascimento, a gente tem a oportunidade de renascer na carne, que vai conscientizar aí da utilidade e significação superior, que vai combatendo os receios aí do passado espiritual. Nós temos um passado espiritual, mas se a gente ficar preso nele, a gente não evolui. Porque os mecanismos do inconsciente, de culpa, né, produz aí, pode restringir a nossa alegria. Então, por favor, se a gente tem esse passado espiritual, e se a gente acredita aqui, acredito que todos nós acreditamos aqui na reencarnação, né, na pluralidade do espírito, tenhamos certeza que se a gente não conduzir essa forma de uma forma bem direcionada, entendida, né? A gente não vai cair nesses mecanismos do inconsciente e desta culpa. E vamos recebendo aí, né, sob a orientação de algum eixo profundo no processo da terapia espiritual, né, que vai sendo um reagente, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito, que ele é, no qual se encontra nessas estruturas as conquistas e as quedas no largo mecanismo da evolução inevitável, porque é inevitável a gente evoluir. E assim, ó, gente, a depressão, ela pede um remédio do trabalho. A pessoa triste, ela vai necessitar de ser motivado. Parem de dizer, que eu escuto muito isso às vezes até em consultório, né? Ou alguma pessoa que comenta, que diz assim: mas a Alexandra diz que depressão é besteira. Não, depressão não é besteira, tá? E essa pessoa triste, ela vai necessitar, essa tristeza profunda, né, que ocasiona a depressão, ela vai necessitar de ser motivada para pequenas tarefas que consigam aí executar. Não adianta também eu dar uma coisa e a pessoa não sabe executar. E ela vai entrar mais ainda em depressão. Então, na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, não adianta de nada. Então, existe aí, Antônio passou engateando aqui, então eu não posso deixar de rir, né? o eixo, né, para não passar na frente da tela, mas ele nem passaria, porque está tão focadinho aqui em mim, né? Então, esse processo aí, se estiver aí nessa ajuda, se a própria pessoa ela não se ajudar, olhe, centro espírita, médico, psiquiatra, terapeuta, seja lá quem for, Jesus Cristo até que se descer na terra, se essa pessoa ela não quiser ser ajudada,
ela vai continuar num processo, né, melancólico, depressivo, ruidoso, barulhento interno. Quando Deus, vou repetir, Jesus diz assim: cura-te a ti mesmo. Então ele está lançando aí mão do teu livre-arbítrio para que você possa verdadeiramente começar a entender qual é o caminho que você possa sair. Mas lembre-se, tratem essas pessoas com gentileza. Quem sofre de depressão deve fugir da cama e do sofá. Quem disse isso foi Chico Xavier. E quando ele fala em trabalho, né? O Chico fala em trabalho, se refere à necessidade de movimento, de algum movimento. Então, muitas vezes a gente chega, né? Olha, vai procurar, faz uma academia, pratica um esporte, faz alguma coisa, esforce para poder sair deste quadro, tá? A cura é um movimento. E o movimento que geralmente se pede ao depressivo é um movimento de sair das valas de sua grande inconformação interior. Recorrer à oração, como eu já falei, a prece, em todos os momentos da vida, na saúde ou na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Olha só, no êxito e no fracasso. Porque se a gente não confia na resposta divina, orando, elevando os pensamentos e na energia da prece, né, não vai receber tudo quanto se tornará necessário para conseguir aí lutar, né, e lograr a vitória. Joana de Anjos fala muito nesse livrinho que eu falei para vocês. Então, entender que temos um propósito, né? Entender que temos provar a sua fé na confiança de Deus é de suma importância, porque vai fazendo com que todos nós, né, todos vocês aqui que estão me assistindo, né, possa entrar num processo de compreensão. Seja as pessoas que passam por processos depressivos, ou sejam aquelas que têm uma família, um amigo, um colega de trabalho, né? Pessoas. Então, informa, conversa, acolhe. Porque a partir do momento que a gente entra nesse acolhimento, a partir do momento que a gente começa a adquirir essa empatia que é hoje tão falado sobre a empatia e é tão pouco praticada, né? É tão falada e tão pouco praticada. Então, a partir do momento que a gente começar a entrar num processo de entendimento, as nossas faculdades de entendimento, os nossos processos espirituais que a gente carrega, que a gente traz das nossas vindas, né, aqui, na nossa vinda aqui neste plano, ela vai começando a ter verdadeiros eixos de entendimento. Então vamos começar a entender de onde vêm as nossas dificuldades, que a gente chama os nossos barulhos internos, para que a gente possa cada vez mais conduzir a vida de uma forma a aperfeiçoar esse crescimento, esse entendimento, né? Nesse eixo dessa utilidade a nível de crescimento espiritual. Então busque ressignificar, porque tristeza a gente pode ter, gente. A gente pode ficar... eu já tô triste. Hoje eu tô... Nem sempre o ser humano tá alegre 100%, né? De vez em quando entra uma tristeza, bate aquele banzo. Mas o banzo não é uma depressão, porque a depressão ela passa por processos muito mais profundos. Veja, ela pode ter processos até da alma. Entrar em conexão desse eixo da profundidade da alma.
de processos que a gente carrega. Se a gente não compreender, a gente vai começar a estabelecer determinados eixos de prisões. E aí onde é que vem as obsessões? Ou o eixo da própria auto-obsessão, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção a isso. Porque quando a gente começa a se auto-obsediar, a gente perde aí completamente a conexão com o nosso próprio discernimento de reagir. Então, procurem essa reação. Tristeza não é depressão. Depressão não é tristeza. Mas essa tristeza, ela não bem elaborada, ela não bem entendida, né? Ela não acolhida, né? Ou estabelecida para determinados critérios daquilo que a gente vai vivenciando na nossa existência, e esse autoconhecimento ele é de suma importância, bato na tecla sempre. E se a gente não buscar esse autoconhecimento, nós vamos nos perdendo no nosso caminho evolutivo. E vocês estão fazendo o que aqui? Eu me pergunto muito, tá? O que é que tu tá fazendo aqui, Alexandra? Veio a passeio ou não veio a passeio? Porque o mundo, a gente não vem para a Terra a passeio. A gente vem para cumprir estágios. E meu estágio é de evoluir. E qual é o teu? Qual é o teu? Então, estabelecer, né, essas conexões, estabelecer todos esses eixos de aprimoramento íntimo, de fórum íntimo, vai fazer com que tenhamos aí um crescimento, né, um direcionamento, um esclarecimento, e a gente possa ajudar não só a nós, mas como muitas pessoas que fazem parte do nosso campo, né, evolutivo, porque as pessoas fazem parte do nosso campo evolutivo. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Todo mundo me escutando. Muito bom, gente. Eu espero que a mensagem ela esteja sendo tocada no coraçãozinho de vocês, né? Que toque verdadeiramente no coraçãozinho de vocês e que vocês possam verdadeiramente começar a se ajudar e ajudar quem está próximo de você. Porque a partir do momento que você acolhe as pessoas que estão próximas também, ou até quem está mais distante, né? E entra no eixo de compreensão e de entendimento, os esclarecimentos sobre o processo depressivo, eles vão ficando mais claros. Porque depressão, né, não é, eu ia dizer outra palavra, mas eu vou dizer, depressão não é fricote. Depressão, ele tem uma condição interna, profunda, espiritual, e que é necessário que tanto quem está ao redor, né, e quem está passando por esse processo entre no eixo de entendimento, de compreensão. E a compreensão ela só faz através do estudo, ela só faz através da busca. Eu vou buscar lá, vou falar com um terapeuta, eu vou falar com um psicólogo, eu vou falar com o psiquiatra, eu vou falar com o neurologista, eu vou falar até com, às vezes, até um clínico geral. Você vai e diz alguns sintomas, ele diz, olha, vou te passar essa medicação, mas procura um psiquiatra, olha, vá fazer um terapeuta, né, uma terapia. Olha, eu quando comecei logo vou contar uma historinha aqui, né, não sei nem como é que tá o tempo, mas vamos lá. Eu, quando comecei nos meus processos mediúnicos, eu passei por muitos transtornos a nível orgânico, né? Um deles era um assovio, o mais simples, tá? Era um assovio no ouvido, umas coisas. E olha, eu fui várias vezes no rinolaringologista, né? Eu olhei para Antônio que ele vai direto. Então eu ia lá. Teve um momento que eu fui lá, eu acho que o senhor, o médico, tava tão saco de me ver lá, toda hora dizendo que tava zumbindo o nariz, o nariz não, o ouvido. E ele disse assim, olha minha filha, deixa eu dizer uma coisa, procure um psiquiatra, vai fazer uma terapia.
porque você não tem nada no ouvido. Seu ouvido não está inflamado, seu ouvido não está produzindo muita cera, porque eu já limpei, ele está limpinho, e você continua vindo aqui com a mesma queixa. Então vá procurar um psiquiatra e uma terapia. Então veja, e se eu não escuto esse conselho que o médico me deu? O que é que eu faço? Eu vou introjetando aquilo, eu vou ficando cada vez mais num processo complicado emocionalmente. Se eu tiver eixos, né, espirituais aí das minhas vidas pregressas, né, das minhas vidas passadas, que venham elaborar, o que é que vai desencadear? Não é uma depressão? Se eu não estou num trabalho orientado, né, que me oriente, a Quinta de Luz, e eu só tenho que agradecer muito, né, a todos da Quinta de Luz, a Quinta de Luz em si, né, pela formatação do trabalho que é conduzido lá. Se eu não tenho essa orientação, como é que eu estaria hoje? Então eu me pergunto muito, né, eu entro muito nesses fatores. Então eu trago esse exemplo para que vocês possam entender, né? Obviamente que aqui o que eu estou falando é uma fagulhinha. Tem muitas pessoas que passam por outros processos que eu falei para vocês aqui hoje. Tem eixos orgânicos, tem processos traumáticos e que precisam ser vistos. Nem tudo... Escuta o que eu vou dizer, tá? E abre bem a mente. Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Existem processos metade e metade. Então é esse processo que a gente vai começando a entender e a elaborar dentro de cada um de nós, e que é necessário que a gente comece a conduzir de uma forma ampla, consciencial, para que a gente possa acordar cada vez mais a nós nesse processo de evolução e quem está ao nosso redor. Não com crítica, não com, né, com palavras que magoem o outro. Acolham, se acolham. E por favor, orem, tenha fé em Deus. Eu sempre digo assim, ó, a gente às vezes não estamos aí nessa conexão com Deus de uma forma tão aprimorada. É necessário que o ser humano ele tenha de novo esse encontro com Deus, né, com a sua própria espiritualidade, né, esse encontro com Deus dentro de você, porque a partir do momento que a gente faz esse encontro, a fé ela se torna muito mais fortalecida. E mesmo que a gente tenha problemas, que a gente tem milhares de problemas, estamos aqui, e quem disser que não tem problema, Jesus amado, me apresenta essa criatura, porque eu quero conhecê-la, né? Mas todos nós possuímos problemas. Mas se esses problemas a gente se fixar e ficar só nessa mentalidade, sem alargar num eixo de uma compreensão e do entendimento, a gente vai se perdendo na nossa caminhada. Tenho 2 minutos. Nossa, passou rápido, hein? Então, gente, olha, Joana de Ângeles, né, que eu acabei de falar dela um pouco, do livro que ela traz, ela fala muito sobre a oração. Então, levar essa energia de prece e perceber no íntimo do seu conhecimento, do aprimoramento pessoal, cada vez mais amplo, a partir do momento que a gente segue uma estrada e se abre aos olhos do entendimento e dessa compreensão, a gente vai cada vez mais fortalecendo o nosso espírito. Então eu faço um convite a todos vocês para que se abra para o fortalecimento dos vossos espíritos. Tenham fé, procure autoconhecimento, esclarecimento, entendimento. E lembre-se, se Deus nos proporciona a ter pessoas que podem nos ajudar, a ter um eixo de entendimento, né, amplo, vamos utilizar ele, porque
Às vezes a gente usa pouco, a gente fica muito perdido em futilidades e a gente esquece de utilizar o que a gente tem mais de precioso dentro de cada um de nós, que é a nossa fé. A nossa fé em nós. Porque quando a gente tem fé na gente tem fé em Deus. Ok? Gratidão a todos vocês pela escuta. Quinta de Luz, parabéns por mais 20 anos de casa. Um cheiro bem grande no coração de todos vocês. E para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a doutrina, falar de outros assuntos, porque eu sempre trago outros assuntos que a gente aborda aqui, né? E quando me deram esse tema, eu fiquei bastante feliz em poder falar aqui com vocês, porque eu trabalho tanto com pessoas que vêm para mim com esse tipo de sintomas, seja ele qual for, de tristeza, de melancolia, de ansiedade, né, de depressão, e eu consigo no consultório conduzi-las, né, e fico bastante grata a todos vocês por esta oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho e esclarecer aos olhos da doutrina espírita, né, sobre esse tema que é de fundamental importância. Então, olha, empatia. Antes de olhar lá para o outro, olha para dentro de você e estabelece verdadeiramente quem você é no processo com relação ao outro. Respeito, empatia e gratidão. É isso que deve mover todos nós que conduzimos a nossa caminhada nessa seara do caminho espiritual, né? Deste conhecimento do Espírito. Um grande beijo para todos vocês, uma excelente noite, um bom final de semana. E, gente, procura nossas redes, a gente tá dando sempre informação, quando é que a casa vai voltar, quando é que a gente vai estar por aqui, tá? Um beijo bem grande, que Deus abençoe todos vocês, né? Muita paciência, muito amor, muita empatia. E que nossa grande Mãe Maria, que sempre nos conduz com a sua leveza, possa nos auxiliar no nosso caminho de aprendizado e de amor ao próximo. Um grande beijo a todos vocês e nos veremos em breve. Tchau, tchau. Muita luz. Tchau.